Seu dia ruim não é uma tragédia grega. Você acordou atrasado, o café estava frio, o chefe mandou aquele áudio passivo-agressivo de 40 segundos só para dizer o que caberia numa frase. E agora você está aí, no banho, ensaiando o discurso de vítima que vai contar para os seus amigos hoje à noite. Já roteirizou até a parte em que todo mundo concorda que você foi injustiçado. Parabéns! Você é o protagonista da novela que ninguém pediu para assistir, com direito à trilha sonora imaginária e tudo. Hoje eu vou te dar 10 porradas de realidade, estoicas, antigas, testadas por gente que passou por coisa muito pior que o Wi-Fi lento. Se você quer carinho, desliga agora e procura um vídeo com música de piano. Se quer parar de se afogar em copo d'água, fica comigo. Primeiro, o diagnóstico, porque antes de te dar remédio, eu preciso confirmar que você está doente, e você está. Você perdeu o ônibus? Chorou por dentro, como se o motorista tivesse fechado a porta, pensando especificamente em te sabotar. O Wi-Fi caiu no meio da reunião? Ficou com raiva de um roteador que nem sabe que você existe. O garçom errou seu pedido? Você narrou isso para os amigos como se fosse um atentado pessoal contra sua dignidade, com direito a "você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje". Derramou café na blusa nova e por um segundo achou que o universo tinha uma ficha sua e um plano específico para te atrapalhar. Não tem. Ele nem sabe seu nome. Ele não sabe nem que você existe, e é exatamente essa a boa notícia que ninguém te contou. O problema não é o trânsito, o Wi-Fi ou o garçom. O problema é que você trata cada inconveniência banal como se fosse uma sentença sobre o seu valor como ser humano. E aí passa o dia inteiro numa reunião de emergência dentro da própria cabeça, defendendo um réu que ninguém acusou, produzindo prova para um julgamento que só existe entre suas duas orelhas. Os estoicos resolveram isso há 2000 anos, sem terapia de grupo, sem chá de camomila, sem playlist de foco e produtividade. Vamos aos 10. Conselho 1. Você não escolhe o que acontece, escolhe o que faz com isso. Epicteto foi escravo. Literalmente, o cara não tinha nem posse do próprio corpo e ainda assim escreveu que a única coisa que de fato te pertence é a sua resposta interna aos eventos. Tudo o resto, reputação, corpo, dinheiro, opinião alheia, ele classificava como coisa emprestada, que pode ser tomada de você a qualquer momento. Se um ex-escravo consegue separar o que aconteceu de o que eu faço com isso, você consegue lidar com o Uber que cancelou a corrida. Tradução de rua. O evento é neutro. Quem escreve o roteiro de drama é você, sentado no diretor de arte da própria desgraça. Conselho 2. Pare de trabalhar para a plateia que nem comprou o ingresso. Marco Aurélio, imperador de Roma, dono de exército, escrevia todo santo dia para si mesmo, não para o povo, não para o Senado, sobre como parar de precisar da aprovação alheia. Um cara com poder absoluto, que podia mandar matar quem discordasse dele, ainda sentia a necessidade de se lembrar disso todas as manhãs. Imagina você, mortal comum sem exército nenhum, ainda regulando sua autoestima pelo número de curtidas numa foto de terça-feira qualquer. Ninguém está te aplaudindo o dia todo dentro da cabeça deles. Eles estão pensando neles mesmos, exatamente como você. A plateia que você imagina julgando cada movimento seu simplesmente não existe fora da sua própria cabeça. Conselho 3. Trate o caos como carga, não como castigo. Sêneca dizia que o fogo testa o ouro e a adversidade testa quem é forte de verdade. Só que ele não escreveu isso deitado numa rede tomando suco. Sêneca perdeu fortuna, foi exilado numa ilha por anos, depois foi forçado a se matar por ordem do próprio imperador que ele tinha educado. E mesmo assim, deixou escrito que dificuldade é treino, não perseguição pessoal do destino contra ele. Você não está sendo perseguido pelo destino porque perdeu uma reunião ou tomou um fora. Você está sendo treinado por ele. A diferença entre essas duas leituras é a diferença entre virar refém da própria biografia
e virar profissional da própria vida. Conselho 4. Você vai morrer. Rápido, aliás. Marco Aurélio escrevia lembretes disso todo dia, no meio de uma guerra, comandando um império inteiro, com problema de verdade para resolver. Não para ficar deprimido, para parar de adiar o que importa por causa de picuinha. Você está guardando raiva de alguém que provavelmente nem lembra mais que brigou com você. E enquanto isso, o relógio não pausa para ouvir sua queixa nenhuma vez. Isso não é motivacional de caixinha de remédio. É estatística fria. Use antes que o prazo feche. Conselho 5. Corte o drama antes que ele vire enredo. Crisipo, o cara que praticamente organizou a lógica estoica como sistema formal, ensinava que toda emoção descontrolada nasce de um julgamento errado que você aceitou sem examinar direito. Você não fica com raiva do trânsito em si. Você aceita, sem perceber, a ideia escondida de que o trânsito não deveria existir hoje, especificamente comigo dentro do carro. Aí, a raiva vem de graça, morando de favor na sua cabeça, pagando aluguel zero. Questione o julgamento antes que ele monte residência permanente e chame parente para morar junto. Conselho 6. Isso não é sobre você. A pessoa que foi grossa contigo no trabalho não acordou pensando em arruinar seu dia especificamente. Ela está lutando a guerra particular dela, com problema que você nem imagina, e você só cruzou o caminho de bala perdida no pior momento dela. Marco Aurélio repetia isso para si mesmo constantemente. Pare de personalizar o comportamento alheio como se o mundo inteiro girasse em torno da sua sensibilidade do dia. Dói o ego saber disso, mas alivia o peso que você carrega achando que é o centro do drama de todo mundo. Conselho 7. A dor é dado, o sofrimento é escolha. Epicteto de novo, porque o cara é insuperável nisso. Ele separava o fato bruto, você levou um não, perdeu dinheiro, foi criticado em público, da história que você conta sobre o fato. Isso prova que eu sou um fracasso, sempre fui, sempre serei. O fato dura 1 segundo, seco, sem adjetivo. A história, se você deixar, dura décadas e vem com juros. Cancele a assinatura da história. Fica só com o fato, que é bem menor e bem mais barato de carregar. Conselho 8. Pare de precisar ser compreendido. Catão, o cara mais teimoso e implacável de Roma, seguia o próprio código mesmo quando isso custava aliança política, popularidade e, no fim, a própria vida. Ele não gastava energia explicando suas escolhas para quem não ia entender de qualquer jeito, nem tentava convencer inimigo de que estava certo. Você está aí mandando texto de madrugada, tentando fazer alguém entender seu lado de uma discussão que já devia ter sido esquecida. Poupe o dedo. Nem todo mundo precisa concordar com o mapa da sua cabeça para você continuar andando nele com convicção. Conselho 9. Trabalhe com o que sobrou, não com o que faltou. Epicteto quebrou a perna. Alguns relatos dizem que o próprio dono fez isso de propósito e seguiu vivendo, ensinando, pensando com a perna que sobrou, sem montar filosofia inteira em cima da perna que perdeu. Musônios Rufus, professor dele, foi exilado múltiplas vezes por governos diferentes e reconstruiu a escola de filosofia do zero mais de uma vez, cada vez com o que tinha na mão naquele momento específico. Você perdeu o emprego, o relacionamento, a oportunidade que parecia certa. Beleza, dói, é real. Mas o que sobrou depois da perda? Trabalha com isso. Chorar pelo inventário perdido não devolve um único item da lista. Conselho 10. Ninguém vem te salvar. E esse é o resumo de tudo que veio antes. Nenhum estoico juntou os outros 9 conselhos pensando que alguém ia aparecer do nada e consertar a vida dele por fora. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Catão, Crisipo, Musônios, todos escreveram para pessoas que precisavam agir sozinhas, porque essa era a única opção real disponível na vida deles, sem atalho, sem plano B mágico. Agora a parte prática. 2 espectadores possíveis assistindo esse vídeo agora, no exato momento em que eu falo isso. O primeiro fecha a aba, volta para o grupo de WhatsApp,
narra de novo para os amigos como o dia foi um desastre completo. Recebe uns "af que chato" de consolo automático, dorme com o mesmo peso no peito, acorda amanhã e repete o ciclo inteiro com um problema levemente diferente, vestindo a mesma roupa emocional. O segundo desliga o celular, escreve uma linha seca no bloco de notas. O fato sem adjetivo, sem novela, sem trilha sonora, e faz uma pergunta direta: o que dá para fazer com isso agora, com o que eu tenho nas mãos? E age. Sem aplauso, sem plateia imaginária, sem precisar que ninguém valide a decisão antes dele tomar. A diferença entre esses dois não é sorte, não é personalidade, não é dom. É decisão repetida todo santo dia até virar hábito automático, do mesmo jeito que escovar dente virou automático em algum momento da sua vida. Ninguém vai te tirar da cama amanhã de manhã. Ninguém vai responder aquele áudio no seu lugar. Ninguém vai converter sua dor em lição para você, de graça, enquanto você assiste de fora. E olha, essa não é a parte triste do vídeo. É a parte boa, se você parar para pensar direito. Porque significa que a saída não depende de mais ninguém aparecer no momento certo. Depende só de você decidir usar um dos 10 conselhos que acabei de te entregar prontos. Se você chegou até aqui e ainda está esperando um final fofo com música emocionante subindo de volume, errou de canal. Sinto muito. Se entendeu, deixa nos comentários qual dos 10 você vai aplicar primeiro, hoje ainda. E se inscreve no canal.